Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, não é mesmo? Feriado, a gente está aqui para fazer com vocês esse devocional que tem sido bastante importante para mim. Que Deus te abençoe, que você possa se achegar e que a palavra de Deus fale com você hoje aqui. Muito bom dia. Dani, Vivi, Li, Juscelia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vou dar só uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Tudo bem com vocês? Como é que tem sido esses dias? Como é que tem sido depois que vocês saem daqui? Tem eco? Tem feito sentido para vocês quando acaba a live? Essa é a expectativa que eu tenho, que Deus continue falando, mesmo quando acaba aqui o nosso papo, e que Ele possa continuar falando e falando e falando com cada um de nós, inclusive comigo mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o vazio que só Deus preenche. É um vazio estrutural. É um vazio que ele está na gênese daquilo que a gente, quanto ser humano, somos. Mas tem um caminho, tem uma forma de lidar com isso, tem uma forma de sair deste lugar, que é Cristo. Vou começar e a gente já então inicia aqui, tá bom? Eu queria falar com vocês hoje sobre o vazio que só Deus preenche. E é esse vazio que muitas vezes move e nos inquieta, né? Esse vazio também, como a gente viu ontem, é um grande gerador de angústia. Essa angústia estrutural, que a gente não sabe exatamente de onde vem, mas a gente percebe que ela está aqui. Algo me falta. Algo me falta. Eu quero algo. Eu sinto a necessidade de algo, mas eu não sei exatamente o que. Não entendo de onde vem. Só sei que preciso de algo. É deste vazio que eu quero falar com você hoje. E eu queria abrir com você a Bíblia, lá em João, no capítulo 4, no versículo 13 e 14, que diz assim: E Jesus respondeu: Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Vou fazer uma oração e a gente já começa. Deus, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, este tema, estas pessoas, este momento. E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, faça com que cada pessoa aqui possa germinar e que essa palavra produza fruto no coração de cada um de nós. Que nós possamos entender ao final deste nosso encontro aqui, que essa falta existencial, que essa falta estrutural que há em nós, só pode ser preenchida pelo Senhor. Não está lá fora, não está naquilo que a gente acredita, mundano, não está na satisfação, no prazer que a nossa carne busca, mas essa falta só pode ser preenchida por aquele que é o eterno. Peço que o Senhor, com o teu Espírito Santo, possa abrir a nossa mente e que eu seja aqui apenas o canal pelo qual o Senhor passa e alcança essas vidas. Porque a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. Pessoal, quando a gente pensa em vazio, né? A sede existencial é um encontro. Ela é um encontro que a gente busca. É como se fosse algo que nos faltasse e que se nós buscássemos, de alguma maneira nós buscássemos esse algo o tempo inteiro. Existe uma falta estrutural que há em nós e que esta falta a gente só vai preencher quando a gente tiver um encontro com aquele que é o detentor da vida.
Se a gente parar para pensar um pouco nesse grito silencioso da modernidade, hoje a gente tem uma sociedade que ela parece completa, ela parece que tem tudo. Tá tudo ao toque de uma tela. Eu consigo comprar, eu consigo viajar, eu consigo me satisfazer, eu consigo comprar até prazer ao toque de uma tela. Mas por trás dessa falsa sensação de modernidade, de completude, há na sociedade hoje um grito estruturante de uma alma que é uma alma que sente esta falta, de uma alma que percebe a falta, que percebe que algo de errado não está certo. Segundo a OMS, nós estamos falando de 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo depressão. A depressão, a ansiedade, como a gente falou aqui nos dias anteriores, acabam sendo problemas que assolam a vida das pessoas. Junto com essa depressão, junto com essa ansiedade, a gente tem a angústia, uma sensação de vazio, uma sensação de falta, de não completude. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A solidão já é considerada, nas grandes metrópoles, um grande problema. As pessoas, mesmo estando com todo mundo, mesmo tendo redes sociais com milhares de pessoas seguindo ou sendo seguido por milhares de pessoas, elas ainda se sentem sós. Quantos são os casos que vocês ouvem aí de pessoas, influencers, que acabam tirando a própria vida? Porque de alguma maneira eles sentem um vazio, esse vazio estrutural. Algo lhes falta. Ainda que eu tenha tudo, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu tenha acesso, ainda que eu tenha mídia, algo falta. Porque essa falta, ela fala de um desejo, de uma necessidade, de uma condição estrutural. Está na gênese daquilo que a gente é, de alguma maneira. Nós vivemos um tempo onde, mesmo tendo tudo, nos falta tudo. A sensação, essa condição que a gente tem de hiperconectividade, essa sensação que a gente tem de que tudo está ao alcance de um único clique, entretenimento, inúmeras possibilidades. A mesma coisa que acontece no amor. Eu atendo pessoas aqui o dia inteiro para falar sobre relacionamento. Né? Eu nunca quis estar nesse lugar. Por algum motivo eu estou nesse lugar. Isso é uma coisa que vocês que me seguem aqui já sabem disso. Eu nunca planejei falar de relacionamento na internet. De alguma maneira eu fui tragado por esse tema. E as pessoas me procuram muito para poder abrirem os seus corações sobre isso. E o que eu percebo é que, mesmo diante de inúmeras possibilidades, porque a gente vive hoje um mundo em que as possibilidades acontecem o tempo inteiro a gente tem muitas possibilidades, muitas pessoas. Quantas pessoas aqui, elas buscando um relacionamento, elas percebem que elas se sentem mais confusas por terem muitas possibilidades do que se elas tivessem uma única. Isso na psicologia a gente chama de paradoxo da escolha. Perceba, de um lado eu tenho possibilidades, eu tenho inúmeras possibilidades. Do outro lado, ainda algo me falta. Eu tenho entretenimento, eu tenho consumo. Esse consumo me leva para uma alma que permanece inquieta. Quanto mais você consome, você não aumenta a sua sensação de completude. Quanto mais você tem no consumo a tua necessidade para poder sanar momentaneamente algo do teu interior que está meio bagunçado ou que não está tão claro, maior também é a sua própria sensação de alma inquieta, de inquietude. Você mesmo consumindo continua sedento. Isso te leva para um lugar que é o lugar do vazio. É desse que a gente fala aqui hoje. Esse vazio estrutural. Esse vazio, eu te digo o seguinte, que ele te gera outras coisas. É esse vazio que vai gerar em você uma ausência de sentido. Muitas vezes a gente está fazendo coisas sem entender o que está fazendo. Então a gente vive meio que sem propósito. Quantas pessoas, quando eu falo de propósito aqui, eu abro caixinha para falar de propósito, as pessoas me perguntam, Wagner, mas o que é propósito? Eu acho que eu não descobri o meu propósito ainda. O que é isso? É a falta de sentido, é a ausência de sentido, é a ausência de propósito. Você levanta de manhã, você vai dormir à noite, no movimento quase que mecanizado,
sem perceber que existe sim para você algum tipo de direção, de propósito, de caminho que você deveria ir, que você deveria trilhar. E é essa falta de sentido que te leva para um lugar de falta de pertencimento. É como se mesmo estando diante de muitos amigos, de muitas pessoas, de muitos acessos, ainda assim eu tivesse uma sensação de que algo me falta. Me falta perceber, me falta pertencer. E eu te dizer uma coisa, essa falta é a ausência da transcendência. É algo que não está no mundo dessa coisa humana que eu posso tocar, que eu posso apalpar. Talvez o que está faltando para você hoje é essa coisa que transcende o teu entendimento, que transcende aquilo que você tem de expectativa para a sua própria vida. Eu, como psicanalista, eu não posso deixar de reconhecer que esse buraco psíquico é a falta de um objeto absoluto de amor. A psicanálise ela fala sobre uma falta estruturante, a falta como sendo o cerne da vida. Algo me falta, e aí essa falta gera um desejo. Dentro desse desejo, ou buscando esse desejo, eu gero uma fantasia, mas que ela continua faltante, que ela nunca vai se completar. E, portanto, eu volto para a falta, que gera o desejo, que gera a fantasia, que volta para a falta. E fica no loop isso. Eu, como neurocientista, não posso deixar de falar de duas coisas que também a gente vive buscando o tempo inteiro. Que, de um lado, a gente tem a dopamina, que é um neurotransmissor que está ligado à expectativa, que está ligado ao sistema de recompensa do nosso cérebro. A dopamina é uma descarga de prazer. É como se, numa condição natural da vida, para aquelas pessoas, por exemplo, que são viciadas em pornografia, elas, numa relação sexual, elas tivessem uma descarga de 10 dopamina. Só uma questão aqui, para a gente ter de exemplo. Então, de um neurônio para outro, o que sana esse gap, aqui, ó, o que faz em comunicar este com este, é o neurotransmissor. Por isso que é transmissor, porque ele transmite alguma coisa. Esse neurotransmissor que leva daqui para cá, numa relação sexual, por exemplo, ele entrega 10 bolinhas. Na pornografia, e o estímulo que a pornografia traz, ele entrega 300 bolinhas. Se hoje ele está entregando 300 bolinhas, o meu cérebro, ele faz esses neurônios que estão aqui em cima e aqui embaixo, eles trabalham com janelas de recepção. Então, quando vem daqui para cá 10 bolinhas, ele está com a janela aberta, ele consome, e eu tenho prazer. Mas se eu estou numa condição em que eu saio de 10 e mando 300, ele entende, está vindo muito, então eu vou fechar algumas janelas, para não ter sobrecarga. Só que esse aqui de cima fala, nossa, não estou conseguindo ter o prazer, então vou sair 300, vou mandar 500. E aí a pessoa escala. E aí a pessoa, ela começa numa pornografia normal, de um sexo normal. E ela vai escalando, até que quando ela percebe, ela está enfiada em algo muito sujo, muito sórdido. É assim que acontece. Isto é biológico, isto é espiritual, mas também é biológico. Então, não serão nem a serotonina, que é essa sensação que a gente tem de bem-estar, de alegria, ou a dopamina, do prazer, que vão sanar a tua necessidade existencial. Essa falta que é uma falta estruturante dentro do seu coração. Eu, como estudante de teologia, eu digo a você com alguma segurança e afirmo com alguma convicção de que esse vazio, ele é do tamanho de Deus. Porque você pode buscar onde você quiser. Você pode arrumar a narrativa como você quiser dentro de você. Mas nós fomos criados para Deus. Todo o motivo da nossa criação tem um propósito só: servir aquele que nos criou. E a menos que nós entendamos isso, nós continuaremos vivendo essa falta estruturante, essa falta existencial. No processo todo do cristianismo como um todo, existia um teólogo, um filósofo, um cara muito importante que foi Agostinho.
Agostinho tinha uma frase, que é uma frase clássica, que ele diz assim, ó: fizeste-nos para ti, para Deus. E inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Deus te fez para ele. E enquanto você não entender que a sua completude está nele, esta sensação de vazio que você sente continuará atingindo você e mudando toda a sua dinâmica de vida. Esse vazio é a falta de Cristo. É a falta que ele faz. Há em você uma falta estrutural. E essas carências que você sente aponta para um dado lugar. Esse lugar tem nome. É Jesus Cristo. É o Criador. Tudo que nós tentamos colocar, ou tudo que nós, a partir de agora, tentemos colocar neste lugar, vai se mostrar insuficiente. Lá no texto de Salmo 42, os versículos 1 e 2 diz assim: assim como o servo anseia por águas correntes, também eu anseio por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Aqui, o salmista está dizendo que não tem outra fonte para saciar. Eu vou ler de novo, preste muita atenção. Salmo 42, 1 e 2. Assim como o servo anseia por águas correntes, também eu anseio por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Nenhuma outra fonte é capaz de saciar esta nossa sede, porque dele viemos e para ele voltaremos. Esse texto está dizendo que, assim como um bicho que está sedento por água e que ele quer água corrente para matar aquilo que falta dentro dele, ele diz: eu também anseio por ti, o salmista. Esse aqui é um salmista, o Salmo 42 é de um salmista desconhecido. A gente não sabe. Não sei se você sabe, mas 1/3 dos salmos, 40 e poucos, quase 1/3 dos 150, eles são de autoria desconhecida. Tem de tudo em salmo. Tem louvor, tem poema, tem declaração. Ainda que Davi tenha feito quase que a metade deles, a gente tem uma metade ali, 1/3 ali que é desconhecido. E esse salmista ele está dizendo: assim como esse servo que anseia por água corrente para poder matar a sua sede, eu também anseio por Deus. É este anseio que me toca. Agora, se a gente voltar para aquele nosso texto, né, o texto principal, que a gente está falando aqui desse texto que fala da sede, né, da sede do servo que busca por água, mas o salmista dizendo que eu tenho uma sede que eu busco por Deus. Nesse texto que a gente abre aqui lendo, de João 4, no 13 e no 14, vou reler para você aqui, para a gente poder estar com isso na cabeça. Quem beber desta água logo terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna a fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Aqui, a gente está pegando uma passagem que Jesus ele estava viajando, né, da Judéia para Galiléia, e não era comum naquela época, inclusive os judeus, eles tinham uma dificuldade histórica com os samaritanos, então o mais comum seria Jesus, ao sair da Judéia para Galiléia, não passar pela Samaria. Mas por algum motivo, e a gente sabe qual é esse motivo, Jesus escolheu passar pela Samaria. Então, ele, enquanto está fazendo essa viagem, tem alguns dos seus discípulos com ele para descansar junto a um poço, aquilo que o texto chama de o poço de Jacó. Então ele se senta ali para descansar da viagem e os seus discípulos vão buscar comida, vão comprar comida. Enquanto ele se senta e ele fica sozinho, aparece uma mulher. E essa mulher está ali tirando água no poço. Isso nós estamos falando de uma condição que era mais ou menos durante o dia, mais ou menos o meio do dia. E aí Jesus, ele começa a conversar com esta mulher. Algumas coisas são importantes a gente perceber aqui. Existia desde sempre uma certa rivalidade entre os judeus e os samaritanos.
Nós estamos falando aí de uma rivalidade que se mantinha ao longo da história por mais de 400 anos. Jesus falando com a mulher samaritana era muito mais do que um ato de falar. Jesus estava quebrando vários tipos de paradigma ali naquele momento. Ele quebra barreiras sociais, ele quebra a dificuldade de judeus falando com samaritanos, ele quebra as questões religiosas, ele quebra a barreira da marginalidade. Então, um homem falar com uma mulher, se dirigir a uma mulher naquela época, especialmente desses dois povos, era algo incomum, e Jesus quebra isso. Jesus falava com uma mulher que era uma mulher que estava numa condição marginalizada, porque ela já tinha tido 5 maridos e o sexto que ela estava agora também não era dela. Isso pode fazer vários tipos de reflexão. A gente pode fazer vários tipos de reflexão acerca desse tema. Então, essa passagem estabelece, Jesus falando para a mulher samaritana, que existe uma única fonte da água viva, que é aquela fonte de água que vai preencher o teu vazio existencial. E essa fonte que vai te dar vida, que vai alegrar a tua vida, que vai aumentar e vai melhorar a sua vida espiritual, é Cristo. Então, se a gente olhar nesse próprio capítulo, no versículo 9, fica evidente essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas Jesus, ele trata essa mulher, independente do que tinham as tradições, do que a cultura dizia entre esses dois povos, ele trata com muito respeito. E é assim que Deus trata você, com muito respeito. Independente do que são as suas escolhas e quais são as escolhas que te trouxeram até aqui. Jesus, ele está disponível para tratar e para sanar essa causa existencial do teu vazio enquanto humano. Somente Ele pode oferecer para você esse preencher desse vazio. E é este preencher do vazio que vai sustentar o teu ser. Durante o meu dia, eu falo com muitas pessoas que estão sem ânimo de viver, pessoas que estão sem vontade de fazer as coisas na vida, pessoas que de alguma maneira buscam preencher o seu vazio em diversos lugares. As pessoas hoje elas buscam no sexo, elas buscam no sucesso, elas buscam no status, elas buscam na compra preencher o seu vazio existencial. Porque, como psicanalista, não há como negar que esta falta estruturante, nós desejamos que o outro nos deseje. Nós desejamos ser desejados pelo outro. O que nós desejamos é sermos amados. Nós desejamos ser acolhidos. Quantas mulheres eu atendo todo dia que o principal anseio dela é ser validada pelo outro. Mas eu te falo uma coisa aqui hoje. A validação que você precisa não está no teu marido, não está no teu namorado, sequer está naquele homem que você busca ter, se você é uma mulher solteira. A validação e o preenchimento que você precisa está em Cristo. Porque só em Cristo você vai ter a completude que te transcende. Não há completude na compra, não há completude no sexo, ainda que o sexo e a compra possam trazer prazer. A completude genuína, aquela que move a nossa vida, aquela que nos dá a sensação de paz, de estabilidade, esta está em Cristo. Sabe por quê? Porque essa falta a gente redireciona para Cristo, e o Cristo é Ele, o Verbo, que dá sentido ao teu caos. É este Cristo que vai completar a sua estrutura. É este que vai dar a você a sensação de tranquilidade que você quer. A tua felicidade não está em encontrar um homem, encontrar uma mulher para se relacionar, ou melhorar a sua relação, ou aquele frio na barriga, as borboletas que você espera no estado de apaixonamento. Eu vou ler com você um texto que ele vai explicar isso muito bem. Ó.
O texto é em João 1, no versículo 14, diz assim: Assim, o Verbo se tornou humano e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Aqui, esse texto é muito maravilhoso, né? Porque ele diz assim, ó, o Verbo se tornou humano e habitou entre nós. Mesmo Cristo sendo Deus, ele não precisava viver e passar pelo que passou. Ele não precisava ter estatura de humano, viver como humano. Mas ele assumiu o nosso tempo, viveu no nosso tempo. Ele assumiu a forma humana. Para quê? Para que ele pudesse preencher o abismo que há dentro de você. Esse é meu convite aqui para você hoje. Que você abra o teu coração e entenda que se não for por Cristo, talvez nada será. É esse Cristo que se fez carne por nós. Para preencher, para saciar aquilo que nenhuma estrutura simbólica vai conseguir fazer. Porque Jesus é o único capaz de preencher o nosso vazio existencial. É o único, não tem outro. Ele veio para preencher isso, para preencher o nosso coração, para dar presença real. Tem um texto em Atos 17, de 28, que fala assim: pois dele viemos, nos movemos e existimos. Olha só, pois dele vivemos, nos movemos e existimos. Há alguma coisa sem ele? Nós vivemos, nós movemos e nós existimos nele. É em Cristo que isso acontece. Eu queria trazer para você, para a gente finalizar, eu não sei pelo que você está passando, mas eu queria trazer alguma coisa de ordem prática para que você refletisse e pensasse quando isso aqui acabar, que é, abre um espaço no teu coração e na tua vida para que Deus possa preencher esse vazio. A primeira coisa que talvez você tenha que fazer é reconhecer que há uma sede, que há um vazio, que algo lhe falta. Esse é o primeiro passo. Se você não reconhece que você precisa de algo que transcende aquilo que você pode comprar ou que você pode ter, você não tem a mudança de vida que você precisa ter ou que você quer ter. Então o chamado é para que você reconheça essa necessidade. É como se você se colocasse diante de Deus e dissesse: Deus, sem o Senhor eu não sou nada e eu preciso sim do teu amor na minha vida. Porque esta falta que eu sinto só vai ser completada, ou seja, eu só terei completude quando o Senhor tiver. Então a primeira coisa, reconheça a sua sede. A segunda é, deixe de buscar este algo que te falta em fontes falsas. Cuidado quando você fica buscando em tudo quanto é fonte preencher esse seu vazio existencial. Quantas pessoas que eu conheço que elas vão para toda e qualquer religião e toda e qualquer terapia que existir no planeta, porque dentro delas falta algo. Então a pessoa ela acaba se confundindo muito mais do que melhorando. Ora ela está na religião A, na B, na C, ora ela está fazendo o movimento A, B, C, porque aquela falta é tão gigantesca que ela busca em tudo quanto é fonte sanar essa necessidade, esse vazio existencial que há dentro dela. Então o meu chamado aqui nesse segundo ponto para você é: cesse as falsas fontes. Deixe de buscar naquilo que não vai trazer para você o refrigério que você busca. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você consome, com aquilo que você deixa entrar na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos. Cuidado, cuidado. A terceira coisa é, então vamos lá, se a primeira é me permitir entender que eu tenho sede, e a segunda é deixar de consumir de qualquer lugar, achando que isso vai sanar a minha falta, a terceira é ore e medite na palavra de Deus. É na palavra de Deus, é aqui, ó, palavra de Cristo, é na Bíblia. Então eu te lanço um desafio aqui.
Se você está num vazio existencial, se você está com a dificuldade de entender qual é o teu propósito de vida, qual é o teu chamado, para o que você foi chamado nessa vida, medite na palavra. Coloque dentro do seu coração uma dinâmica onde todo dia, 10, 15 minutos, você vai se dedicar a ler a palavra de Deus. Eu tô nessa toada. Eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu tô agora de novo na leitura da Bíblia completa. Estou na expectativa de fazer isso em, sei lá, no espaço de uns 10 meses aí. E quanto mais você vai alimentando dentro de você esta palavra, mais ela começa a germinar. Ontem a gente falou sobre a semeadura. O que é que você tem semeado dentro de você? Qual é o conteúdo que você tem semeado? Porque qualquer conteúdo de um conteudista tipo eu, humano, te leva para lugar nenhum. Mas se você estiver consumindo um conteúdo que faz brotar em você plenitude, completude, felicidade, este é o conteúdo que vai te dar a sensação de vida completa. Então, meu terceiro tópico aqui, ore e medite. Oração não é repetir uma frase ou repetir um texto. Oração é se colocar diante de Deus numa conversa. Então, fale com Deus como se você estivesse conversando comigo, como se você estivesse conversando com o teu irmão. Você no seu guardado, você fala, Deus me ajude. Eu sinto esse vazio existencial. Eu vivo essa montanha russa emocional. Tem dia que eu estou feliz, mas no mesmo dia eu estou muito triste. Tem dia que eu estou confiante, mas no mesmo dia eu estou super incrédulo. Tem dia que eu acredito tudo e tem dia que eu não acredito nada. Fale assim, do jeito que eu estou falando para vocês. Porque Ele é fiel e justo para ouvir a tua oração e atender o teu pedido. Porque se Ele é teu Deus, se Ele é Deus, Ele vai sanar essa falta existencial que há dentro de você. Olha, eu falei sobre reconhecer que você precisa, que você tem sede. Eu falei de cessar de buscar nas fontes erradas, esse saciar na compra, no sexo, no namoro, num relacionamento ou em qualquer outro lugar. Eu falei de meditar e orar, meditar na palavra e orar a Deus. E eu quero agora dizer uma outra coisa que também é muito importante. Você precisa se conectar com outros cristãos. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu ouvi uma frase que eu nunca vou esquecer, que dizia assim, um pastor estava dizendo para mim essa frase, ele dizia assim, Vagnão, pessoas precisam de Deus, é verdade, mas pessoas precisam de pessoas. Se conectar com outros cristãos aumenta a tua fé. Se conectar comigo aqui aumenta a tua fé. Eu me conectar com você aqui aumenta a minha fé. Porque a gente precisa de pessoas. Não existe psiquismo sem o outro. Não existe a minha autoimagem sem a outra pessoa. Porque é assim que é. Então, conecte-se com outras pessoas que vão vibrar na mesma frequência. Cuidado com as rodas que você senta. Cuidado com a mesa que você senta. Fique atento a isso. E por último, pratique a gratidão. Seja grato. Ainda que você não tenha a resposta. Ainda que você não tenha aquilo que você está buscando, seja grato a Deus. Essa gratidão vai mudar o seu psiquismo. Vai mudar a sua dinâmica cerebral. Sabe por quê? Porque quanto mais eu sou grato, mais eu me conecto. Eu tenho uma máxima para a minha vida. E eu tenho essa máxima a vida inteira. Há muitos anos eu penso assim. Se coloque numa condição de eterno aprendiz. Não importa o que eu estudei. Não importa quantas horas eu me dedico ao estudo todo dia. Eu sou alguém que quero aprender todo dia. E esse tem que ser o seu coração quebrantado diante de Deus. É isso que Ele espera de você. É isso que Ele espera que você se coloque como um eterno aprendiz. Que está ávido, que tem sede de aprender. O vazio, gente, não é um erro. A sensação de vazio que você tem não é o erro. Ela é um convite.
Vamos olhar para isso como um copo meio cheio. Essa sensação de que algo lhe falta, essa montanha-russa que você vive de altos e baixos, isso não tem um problema. Entenda como sendo um convite, um espaço para que Deus habite dentro de você. Um convite para que Deus tome este lugar e que Ele construa ali um altar para que a presença dEle se manifeste dentro de você. Então aquilo que antes era um vazio se tornou um altar a Cristo, para que Ele possa ali, por meio do seu Espírito Santo, florescer e virá presença dentro de você. E na medida em que Ele te enche, você transborda. E quando você transborda, você alcança outros. Então seja sal, não seja insípido, não seja sem gosto. Tenha sal, seja o sal desta terra. Aquele que vai trazer uma palavra, que vai trazer conforto, que vai trazer esperança. Esse é o chamado de Deus para você. Acredite que esse vazio existencial que há dentro de você tem como deixar de existir. Em Salmos 34, 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Vou ler de novo. Salmo 34, versículo 18. Diz assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O que é um coração quebrantado diante de Deus? Quebrantado faz menção a arrependido, a disponível, a rendido, a vulnerável, a aprendiz. Quebrantado faz menção a você estar disposto a viver aquilo que Ele quiser te direcionar. Rendido. Se coloque como rendido diante da presença de Deus. Coloque a sua vida como sendo alguém que precisa deste Deus e que está disposto a ser moldado por Ele como Ele quiser, porque Ele é Deus. E Ele fala, Ele está perto dos que têm um coração quebrantado e salva, portanto, Ele salva os de espírito abatido. Se você é uma pessoa que hoje sente essa falta estrutural, sente o teu espírito faltando alguma coisa, aquela certa inquietude, aquela certa sensação de que algo te falta, de que algo ainda precisa completar você. Eu quero te fazer um convite para que você reconheça diante de Deus que você sem Ele não é nada e que você precisa deste manifestar dele na tua vida para que você possa ter a completude que você quer. Quero fazer uma oração para a gente finalizar. E o meu pedido é que Deus toque profundamente o teu coração, de maneira que, mesmo quando a gente sair daqui, esta palavra possa reverberar dentro de você. E se há em você algo que te falta, este algo vai deixar de existir, porque Deus é Deus. Olhe comigo assim. Deus, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, todas as pessoas que aqui estão. Coloco diante do Senhor aquela pessoa que, por algum motivo, sente que vive numa montanha-russa emocional. Ela percebe que o controle das suas emoções muitas vezes não está nas suas mãos. E ela percebe que falta algo, que esta falta é como se fosse algo estruturante. Mesmo tendo tudo, ainda se tem a sensação de não ter nada. Mesmo podendo viver tudo, mesmo vivendo abundantemente, naquilo que o homem diria abundante, ainda lhe falta algo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor toque esse coração de maneira sobrenatural. E que essa pessoa tenha a plena convicção, pelo poder do Teu Espírito Santo, de que é o Senhor que traz a transcendência que a gente precisa. É o Senhor que move o nosso coração e que nos dá a sensação de completude. Porque sem Ti nós não somos nada. Mas no Senhor nós somos mais do que vencedores e nós somos completos. Porque é a Tua presença, é o Teu Espírito que nos completa, que nos preenche e que nos faz ser maior do que aquilo que nós somos. Eu coloco diante do Senhor, meu Pai, cada uma dessas pessoas e peço que o Senhor toque cada um dos corações. Que o Senhor possa já de antemão, meu Deus, abrir os caminhos
E se há empecilho, que eles possam cair por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é muito maior e muito poderoso para quebrar qualquer tipo de impedimento. E agora com este terreno limpo, pronto, disponível, essa pessoa possa fazer a boa semeadura. E que o Senhor floresça e que gere muitos frutos em cada uma das pessoas que acompanham aqui com a gente. E eu peço isso em nome de Jesus. E que o Senhor seja honrado, glorificado. Porque a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa tocar o seu coração e que você consiga começar a trazer simbolismo, significado para essa sua falta existencial. Não se esqueça disso. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E que você consiga conviver com pessoas, estar ao lado de pessoas que te tragam esta palavra ou este tipo de palavra. Porque só tem um que vai te preencher. Este um que te preenche é Cristo, como a gente viu hoje aqui. Desejo a você um bom feriado, um bom dia, e que você possa continuar sendo tocado por este pensamento, por esta ministração ao longo desse dia, e que ela possa produzir frutos. Amanhã a gente volta às 7h07, e o meu convite é que você traga outras pessoas. Esse vídeo vai ficar gravado e que você possa mandar para outras pessoas. Aquela pessoa que você acha que de alguma maneira vai ser tocada por esta palavra. Aquela pessoa que também está vivendo uma falta existencial. Essa falta, este vazio, que só Deus pode completar. Esse é o desejo do meu coração, esse é o meu pedido, e que Deus te abençoe no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, gente? Até daqui a pouco, até amanhã. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.